Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Eu quero repartir com você, baseado no relato de Gênesis 2, verso 16 e 17, que diz que Deus deu uma ordem para o homem no jardim do Éden, que ele poderia comer de todas as árvores do jardim livremente, com exceção da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comesse certamente morreria. E eu quero falar um pouco sobre limite ou limites com você hoje, pensando em três áreas da nossa vida, pensando em três realidades das nossas vidas. Bom, primeiro dizer que Deus deu para Adão, deu para a humanidade a liberdade de usufruir, de desfrutar, de se deleitar, de se satisfazer, enfim, com esse mundo que está diante dos nossos olhos, com aquilo que você e eu entendemos que é criação dele. Porém, a Bíblia apresenta para nós a ideia de que a liberdade precisa se ancorar, se amparar no limite, ou na criação de limites. Nenhuma liberdade é liberdade de fato se não houver limites. Deus, é isso que Deus diz para Adão. Você vai poder usufruir desse espaço. Aliás, Jardim do Éden, Éden significa lugar de delícias, lugar de prazeres, lugar de deleite, de satisfação. Mas esse lugar de deleite, de satisfação, pode deixar de ser deleitoso, pode deixar de ser um ambiente de satisfação e de prazer, na medida em que eu abro mão dos limites, em que eu não estabeleço limites para a minha vida. E veja se não é assim. Veja se não é assim. Por exemplo, se você não estabelece limites para gastar, especialmente no tempo em que nós vivemos, em que o futuro ficou mais incerto do que nunca, nós precisamos estabelecer limites. Precisamos ter a consciência do que é que nós podemos gastar, a fim de perceber se o que nós gastamos é compatível com o que nós ganhamos ou com o que ganharemos, para que aquilo que a gente compra hoje, achando que vai pagar amanhã, não fique só no achômetro. Então é preciso ter limites. Não dá para comprar tudo que os nossos olhos veem, tudo que o nosso coração deseja. Então é preciso ter limites e respeitar os nossos limites financeiros. Nós não podemos tudo financeiramente. Parece óbvio, mas na prática não é. Porque na prática nós nos esquecemos dessas obviedades e nós somos levados pelo que os nossos olhos veem. Talvez, não sei se você já ouviu essa expressão, lá no interior de Minas, eu ouvi muito essa expressão, você tem o olho maior que a barriga, né? Às vezes nós temos o olho maior que o bolso, maior que o recurso financeiro. Então nem tudo que os nossos olhos veem, nós podemos sair comprando. Por quê? Porque pode ser que nós não tenhamos condições de arcar com o compromisso assumido. Então esse é o primeiro limite, ou um dos limites que a gente precisa estabelecer, é o financeiro. O que é que eu posso de fato? O que é que eu posso de fato? Porque se eu não respeito os meus limites financeiros, a minha vida, que poderia ser uma vida tranquila, de prazer, começa a se tornar uma vida atormentada. Porque eu começo se eu tenho responsabilidade, se eu quero arcar com os compromissos assumidos e me vejo sem condição para, eu começo a perder noite de sono. Eu começo a não dormir direito, não comer direito, não viver direito. Então, a primeira coisa é isso. Uma segunda coisa que a gente pode pensar na questão de limites é na relação com os nossos filhos. Com os nossos filhos. Nós precisamos ajudá-los a enxergar limites, a conviver com limites.
Não podemos deixar que eles, por si só, estabeleçam limites. Porque pode ser que esses limites que os nossos filhos estabeleçam às custas de dores ou de algo mais drásticos que ocorram com eles, pode causar muito tormento para a nossa vida. Então, e o papel de estabelecer limites é dos pais. Nós precisamos estabelecer limites para os nossos filhos. Pode ser que na caminhada você perceba que foi rígido demais, né? E aí aquela linha, limite que você estabeleceu justamente naquele ponto, você percebe que é possível você arrastar um pouco mais, alguns metros mais para lá e dar mais espaço para esse seu filho. Pode ser que isso aconteça. Algumas vezes isso acontece. Outros momentos você vai perceber que foi flexível demais, que você precisa arrastar essa linha do limite mais para cá, precisa diminuir um pouco, né? Porque você, quem sabe, se vê permissivo demais. Mas o fato é que você precisa trabalhar com essa ideia de limites. O primeiro limite diz respeito a você, quem sabe, é o que gasta, quanto gasta. E uma segunda realidade tem a ver com o filho, com a educação dos filhos, onde nós somos responsáveis de estabelecer limites, para que os nossos filhos saibam, filhas saibam que eles não podem tudo, que eles não poderão tudo. E eles precisam aprender isso desde pequeno, não de um modo tão duro, mas precisamos ensiná-los. Uma terceira realidade, a primeira então tem a ver com a finança, a segunda tem a ver com os filhos, e uma terceira que tem a ver com todo ser humano e tem relação com a primeira, os nossos desejos. Os nossos desejos. Não podemos dar tudo que o nosso coração pede. A Eclesiastes, Salomão conta a experiência de que deu tudo que o seu coração pediu. Ele diz, eu não neguei, tudo que o meu coração quis, pediu, eu concedi. Tinha dinheiro para isso, tinha condição para isso, e fez assim. Mas percebeu ao fim que isso não trazia satisfação. E me parece que o relato de Gênesis diz para mim e para você que nós precisamos aprender a colocar limites nos desejos que surgem dentro do nosso coração. Porque tem uma palavrinha que em algumas Bíblias aparece lá, concupiscência, é o desejo descontrolado, é o desejo sem limite, é o desejo sem freio. Às vezes nós desejamos algumas coisas e esse desejo não é pecado, mas se a gente não tem claro alguns limites acerca dos nossos desejos, daqui a um pouco esse desejo nos toma, nos conduz e nós começamos a passar por cima da verdade, nós começamos a passar por cima da honestidade, nós começamos a passar por cima das amizades, das pessoas, enfim, tudo em nome de um desejo, de algo que nós desejamos demais. Então veja, Deus nos dá a liberdade para desejar, Deus nos dá a liberdade para educar os nossos filhos, para comprar e vender, mas Deus também nos dá um princípio, um caminho. Estabeleça limites. Estabeleça limites. Não vai viver a vida na filosofia, deixa a vida me levar, deixa acontecer. Estabeleça limites. Ore para Deus, peça direção para estabelecer limites. Quando você não estabelece limites na vida financeira, por exemplo, você corre o risco de viver aquela experiência, por exemplo, ridícula de ter um monte de coisa dentro de casa que você gastou um monte de dinheiro e está tudo lá encostado. E de repente você fica sabendo de pessoas que precisam do básico, que de repente não tem uma cama decente para dormir.
e você gastando dinheiro com coisas que são vãs, inúteis, com coisas que ficam encostadas lá e que apenas te atraiu pelos olhos num determinado momento, mas que depois ficou lá jogado num canto. E aí você se vê sem condições de socorrer alguém no momento necessário. Então, coloque diante de Deus isso. Ore a Deus. Peça, Senhor, me mostre. Como é que eu posso estabelecer limites? Ou quem sabe, Senhor, me mostra quais os limites que eu estabeleci para ver se eu preciso revisar alguma coisa. Talvez você já estabeleceu limites bem claros, mas talvez você precisa revisar alguns limites. Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer nessa noite, te louvar, porque tu nos dás a liberdade e tu nos orientas a estabelecer limites. Com certeza muitos de nós não caminhamos sem estabelecer limites na vida financeira, com os filhos, com relação aos desejos do nosso coração. Mas algumas vezes nós precisamos reavaliar nossos limites. Quem sabe hoje é o dia, quem sabe essa é a hora de nós reavaliarmos. E nessa reavaliação pode ser que nós cheguemos à conclusão que alguns limites precisem ser alterados, que alguns limites estão rígidos demais ou estão flexíveis demais, ou estão muito além de onde deveriam estar. E outros, quem sabe, estão muito aquém de onde deveriam estar. Mas o fato, Pai, é que nós cremos que o Senhor vai nos ajudar a lidar com os nossos limites, a lidar com a necessidade de estabelecer limites, para que a gente viva bem e para que a gente ajude o outro a viver bem, para louvor da Tua glória, que seja assim, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, um forte abraço, fique na paz.